E vamos para mais uma manhã poderosa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Conta para mim aqui. Tem alguém ansioso aqui nessa sala? Também vou levantar a minha. Pode passar para a próxima tela, Mário. Na verdade, gente, se a gente for parar para pensar, existem dois tipos de ansiedade. Todo mundo, né, gente? Ansiedade, tem ansiedade que é diagnosticada pelo médico, que é realmente um problema sério que precisa de tratamento. Agora, o sentimento de ansiedade, posso dizer aqui que talvez 100% de nós tenhamos em alguns momentos. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente declara. Porque, às vezes, eu estou a minha vida inteira declarando aos quatro ventos que eu sou ansiosa. Eu sou ansiosa, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa. Não consigo emagrecer, sabe por quê? Porque eu sou ansiosa. Na verdade, gente, eu estou ansiosa por algo, por alguma situação pontual, muitas vezes, que acontece na minha vida. Então, que tal, num primeiro momento, começar a declarar diferente? Porque tudo aquilo que eu falo, a minha mente acredita e tem certeza de que aquilo é verdade. Então, se eu estou a todo momento dizendo para mim mesma e para as pessoas que eu sou ansiosa, isso vai virar uma verdade. Então, muito provavelmente, eu não sou ansiosa, eu estou. Olha a diferença daquilo que eu digo. Sou é aquilo que eu nasci, que faz parte de mim. Agora, eu estou ansiosa. É algo passageiro, momentâneo, por alguma situação que está acontecendo. Então, são coisas diferentes. Então, a gente precisa começar a prestar atenção nisso. Pode passar, Má. Então, para a gente poder olhar para essa ansiedade, que muitas vezes a gente sente em determinados momentos, como tudo aquilo que a gente sempre fala, o primeiro passo a gente precisa trazer para a consciência. Como é que eu consigo lidar com esse sentimento de ansiedade que muitas vezes chega e me faz viver sentimentos, me faz comer em excesso, me traz coisas que esse sentimento da ansiedade aí gera. Então, o primeiro passo é trazer para a consciência. Se eu estou vivendo momentos onde eu sinto ansiedade, o que está me fazendo sentir ansiedade? Eu preciso olhar para a situação. Amara, já vou reconfigurar. Estou ansiosa. Exatamente. Então, assim, qual é o gatilho? O que me faz sentir ansiosa? É o meu trabalho? São meus pensamentos? É minha rotina? A ansiedade, muitas vezes, gente, ela está ligada ao medo, à insegurança de algo que pode ou não acontecer ainda, né? De algo que vem do futuro. Então, por exemplo, comecei meu processo de emagrecimento, estou com medo, insegura se eu vou conseguir ou não emagrecer. Isso pode me trazer um sentimento de ansiedade. Preciso arrumar um emprego, estou buscando ou um emprego novo para trocar, ou porque eu estou sem trabalho. Isso pode me gerar um sentimento de ansiedade. Por quê? Porque eu tenho medo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Então, essa incerteza me gera um sentimento de ansiedade. E aí é que entra a fé no nosso processo, gente. Por quê? O medo do não dar certo, exatamente. É a incerteza. E é aí que mora a fé. Porque a fé não é a gente acreditar em algo que a gente nem vê ainda, que a gente nem sabe se deu certo. Sabrina, o que isso tem a ver com ansiedade? Tem tudo a ver, gente. A partir do momento que a minha fé começa a ser fortalecida, a minha ansiedade, se vai dar certo ou não, ela reduz, ela pode sumir.
Porque eu estou fazendo o que precisa ser feito. Não adianta também só ter fé e ficar sentadinho na cadeira, tá, gente? Esperando a vida passar. Mas eu preciso ter fé, eu faço a minha parte e eu tenho fé de que Deus vai fazer o melhor, desde que eu esteja fazendo a minha parte também. Então, a fé reduz o medo daquilo que vai acontecer lá na frente, como a Mara mesmo falou. É o medo de não dar certo, é o medo daquilo que eu não conheço ainda. O medo daquilo que eu não conheço me gera ansiedade, me traz esse sentimento de ansiedade. Então, fortalecer a fé é extremamente importante para que a gente controle este sentimento de ansiedade. Tá? Pode passar, Má. E aí eu vou falar de algo que parece muito simples, muito corriqueiro, mas que influencia muito no sentimento da ansiedade, que é o sono de qualidade. Tá? Nós adultos, a gente precisa, em média, de 7 a 8 horas de sono por noite. Isso vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa, porque somos seres humanos únicos. Mas, em média, a gente precisa disso, tá? 7 a 8 horas de sono por noite. E aí a gente vai fazer a primeira reflexão. Será que eu estou deitando num horário em que eu consigo dormir de 7 a 8 horas? E aí eu já vou chegar lá o porquê que isso vai impactar no nosso sentimento de ansiedade. Será que meu celular desperta no horário e eu fico ativando a soneca por várias vezes até sair da cama? Vou falar de algo, por que eu tô falando da soneca? Vamos supor que meu relógio, realmente, meu relógio desperta todos os dias às 6 da manhã. Mas, às vezes, pode ser que eu acorde antes. Às vezes acontece de 5h30 eu despertar sozinha. E quando você acorda um pouco antes do seu horário comum, o que é habitual acontecer? Virar pro lado e vamos tentar dormir mais meia horinha, né? Ah, poxa vida. Acordei um pouquinho antes, né, do horário, vamos tentar dormir? E aí, aonde que isso impacta? Nosso corpo tem todo um processo, né, do ciclo do sono para entrar. Então, eu despertei, esse ciclo foi interrompido, tá? Meia horinha antes do meu horário habitual. Quando eu tento novamente voltar para este ciclo, 30 minutos não é suficiente para que eu entre num sono de qualidade de novo. Mas meu corpo começa a entrar nesse processo. Aí, dali 30 minutos é meu horário comum de levantar, meu celular desperta. E o que acontece? Eu levanto de mau humor. Por quê? Porque eu interrompi um ciclo que estava iniciando de novo de sono. Então, despertou. E aqui, gente, obviamente, eu não estou falando de pessoas com problemas crônicos de insônia. Quem tem problema crônico de insônia, além de todo o processo de higiene do sono que a gente já vai falar, se isso não resolve, você realmente precisa procurar ajuda médica. Não dormir não é normal. Não pensem que ter insônia é algo que, tá tudo bem, eu tenho insônia a vida inteira e por aí fica. Não é. Não é normal. Isso precisa ser corrigido, tá? E aí, então, o primeiro passo, esquece a soneca, acordou, levanta. Despertou um pouco antes, levanta. Não deixa seu corpo tentar voltar para o ciclo do sono, porque isso vai te trazer prejuízos para o dia. Acordei. Além de tudo aquilo que a gente já sabe, toma água em jejum, raspa a língua para tirar as toxinas. O que eu preciso fazer? Olhar para a luz do dia, gente. Hoje, por exemplo, pelo menos aqui é um dia que está chovendo, não tem sol, mas tem claridade. É essa luz que precisa despertar o meu corpo. Não é a luz do celular, não é a luz da televisão. Acordou, abre a janela, olha para o dia, dá bom dia para o dia, dá bom dia para o Espírito Santo. Deixa a luz da claridade do dia ativar os seus hormônios. Seus hormônios precisam ser ativados pela luz do dia e não pela luz do celular, da TV e tudo mais. Por quê?
Nosso corpo produz ciclo circadiano. Quem já ouviu falar? É o ciclo que regula os nossos hormônios. Então, quando a luz do dia cai, nosso corpo começa a produzir os hormônios da noite. Quando a luz do dia volta, nosso corpo começa a produzir os hormônios do dia. Se eu não dou esse estímulo para o meu corpo, talvez os hormônios fiquem bagunçados. Mas pode passar para a próxima tela. Os hormônios fiquem bagunçados, tá? Então, para quem tem dificuldade para dormir, e aí eu vou falar da melatonina, que é o principal hormônio produzido à noite, e vou falar para vocês que eu diria que é quase que sabe o hormônio abelha rainha? O chefão? É a melatonina. Por quê? Por que eu vou falar a chefona, né? Melatonina, parece menina. Por que é a chefona? Porque é a partir dela que vários outros hormônios vão ser produzidos ao longo da noite. Como, por exemplo, leptina, grelina. Sabrina, eu preciso decorar o nome desses hormônios? Não, mas são hormônios que regulam fome, saciedade. Tem muitos hormônios que são regulados ao longo da noite. Então, a melatonina ela precisa ser ativada e eu dormir para que outros hormônios sejam produzidos. Sabrina, o que isso tem a ver com ansiedade? Tudo. Porque, inclusive, isso vai influenciar no cortisol que o meu corpo vai parar de produzir à noite e voltar a produzir no dia seguinte. Cortisol em excesso gera estresse. Estresse gera ansiedade. Cortisol todo mundo vai ter, tá? Ninguém tem cortisol zero. A gente precisa de cortisol para levantar da cama. Mais cortisol em excesso. E quando o cortisol fica em excesso? Quando o meu corpo não produz melatonina direito à noite. Então, escureceu, terminei meus afazeres ali da casa, e o ideal é que a gente desacelere um pouco mais cedo, reduz luz, larga as telas. Para quem tem dificuldade de dormir, banho morno, não banho gelado, tá, gente? Banho gelado desperta. Banho gelado a gente toma de manhã. Se bem que eu nem de manhã, nem no calor. Banho gelado não é comigo. Sabrina, entra na banheira de gelo lá que o povo fala, né? Mas nem se você me pagar. Sabrina, eu vou te dar dinheiro para entrar na banheira de gelo. Obrigado, gente. Passo. Passo, não entro. Tá calor, vamos desligar o chuveiro? Não. Para mim, o banho é morno a vida toda. Até com 40 graus. Mas para dormir, né? Mas aí tem gente que gosta de banho frio. Para dormir, eu preciso de banho morno. Então, tomei um banho morno. Outra coisa que pode ajudar, se você tem dificuldade de entrar ali no sono, além de baixa luz, para de usar o celular, TV, óleo de lavanda, gente, óleo essencial. Então, põe um pouquinho de óleo de lavanda, porque aquele cheirinho da lavanda acalma. Então, isso ajuda a você começar a entrar num processo de sono para que seu corpo produza melatonina. O sono profundo, ele é muito importante para que a gente entre na produção de hormônios. E o sono profundo, ele não dura a noite inteira, lavando no travesseiro, exatamente. Você pode pingar ali no seu travesseiro e o cheirinho vai ficar ali, ó, deitadinha. O sono profundo, ele dura poucas horas, tá? Ninguém tem sono profundo a noite inteira. E o sono profundo, normalmente, ele acontece entre 10 da noite e 2 da manhã. Então, se você deita na cama muito tarde, você perdeu a oportunidade de passar por algumas horas do sono profundo, que é importante para esse processo, né, de produção de hormônios, da melatonina e de tudo mais. Então, higiene do sono, deito, meu corpo começa a produzir melatonina, e a partir da melatonina ele produz todos os outros hormônios importantes. Acordei, levanto da cama, boto a cara na claridade, para o meu corpo parar de produzir melatonina e começar a produzir cortisol na quantidade correta. Isso me ajuda a controlar sentimentos de ansiedade. Não existe pessoa em paz, tranquila, com cortisol em níveis corretos, se ela não dorme à noite, gente. Salvo exceções, tá? Eu ainda acredito. E para quem tem filho pequeno aqui, eu vou falar que Deus deve abençoar as mães, né?
Ah, Cissa, eu ia falar isso agora. Vou falar que Deus deve abençoar as mães que acordam a madrugada toda para cuidar das crianças, tá? E aí é um outro quesito. E eu sempre falo, Senhor, abençoa, produz os hormônios ali mesmo no horário errado. Porque não tem jeito, né, gente? A gente sabe que são casos específicos. Mas se você não tem filho pequeno para cuidar à noite, e se você não trabalha durante a madrugada, que este é um outro quesito, e se você trabalha durante a madrugada, claro, né, gente? Aí a gente está falando de oportunidade de trabalho e tudo mais, mas o ideal é que você não trabalhe sua vida inteira nesse horário, porque ele realmente traz impactos, né, de ganho de peso, de desregular hormônios. Ah, Sabrina, meu corpo habituou. Ok, mas o ciclo circadiano, ele funciona luz do dia, luz da noite, sem luz à noite, e não importa se eu acostumei ou não a ficar acordada no meio da madrugada, tá? Então, aí, diferente para as mães que precisam acordar, é outra história, tá? Mas para quem não precisa, você precisa ter qualidade de sono para que você produza a quantidade de cortisol correto, para que o seu corpo não entre em estresse e você tenha uma opção de controle desse sentimento de ansiedade. Gente estressada vai ficar sentindo ansiedade o tempo todo. E aí você acha que você é uma pessoa ansiosa. Não, você está ansiosa. Está ansiosa porque não tem dormido corretamente, porque seus hormônios estão bagunçados e você pode e deve regular isso, ok? Antes de eu finalizar, alguém tem alguma pergunta? Ou alguém quer contar algo? Pode falar, Ana. É, olá, bom dia, meninas. Eu nunca consegui, por exemplo, com questão do sono, fazer exercício à noite, porque eu acho que me desperta. Então, até umas 7 horas ainda dá para fazer alguma coisinha, principalmente quando a gente está meio atrasada, não deu para fazer de manhã e tal. Mas se eu faço depois das 7, 8 horas, eu me desperto. Aí é difícil de pegar no sono. Sim, isso é outro ponto. Porque a atividade física, ela gera, né, hormônio que vai te deixar ali, ó, uhul, né? Então, se você tem dificuldade para dormir e treina à noite, você vai demorar para baixar esse hormônio, começar a produzir melatonina e pegar no sono. Então, sem dúvida nenhuma, se você tem dificuldade para dormir, você precisa treinar mais cedo. Pode falar, Mara? Eu sou adrenalizada. Acho que não sou nem estressada, nem ansiosa, sou adrenalizada. Há 4 anos atrás, tive que fazer uma ablação, porque o meu nível de ansiedade era tão grande, despertado por N coisas, que eu arritmei meu coração num nível que eu não conseguia mais normalizar. E isso é complicado, porque gera uma doença, né? Sim, foi o que eu falei. A gente tem o sentimento de ansiedade, mas a gente tem a ansiedade diagnosticada que precisa ser tratada. E eu fiquei com um cardiologista há mais de 6 anos, não conseguia entender o que eu tinha, e a ansiedade desperta N coisas, né? Você acha que você está morrendo, aí você entra em depressão. E aí o meu cardiologista, né, falou, o que descobriu, falou assim, Mara, ou você para ou você morre. Não tem como você ficar desse jeito. O seu coração está ritmando demais. E por pouco, se eu não tenho uma vida mais saudável, eu tinha colocado um catéter cedo na minha vida. Então, assim, tudo que você está falando é extremamente pertinente. Parece que vocês falam para mim todo dia. É impressionante. Eu vivo cada situação dessa e como que tudo isso adoece a gente, engorda a gente, procrastina a gente. E quando vocês falam, parece tudo tão claro, como que a gente não enxerga os nossos problemas, né? A gente fica colocando um tapete. Hoje eu não ponho tapete mais em nada. Quando tem alguma coisa, eu falo assim, eu faço, não vou fazer mais, eu vou corrigir. Eu não, todos os dias eu acordo cedo, eu tomo banho, eu vou caminhar ou eu vou fazer alguma coisa, eu acordo, abro a janela, dou bom dia para o céu, e realmente isso muda a vida da gente. Eu sou outra pessoa hoje, graças a Deus. Sem calmante, sem remédio de pressão, sem aquele monte de controles. Eu tomei propranolol
2 anos, propanolol deixa a gente impotente. 2 vezes ao dia, de 40, olha que loucura. Tá quase o nível de psicopatia, né? Mas não é, a gente que se adoece pelas loucuras que quer fazer tudo, eu quero fazer tudo em 24 horas. E é humanamente impossível. Hoje eu parei com isso, mas de vez em quando a vontade de voltar. Vigia! Vigia, não deixa. E é exatamente isso, gente. Os sintomas da ansiedade, quando num nível, né, que foge do nosso controle, ele traz para a gente sintomas de como se a gente estivesse com problemas cardiológicos. Muitas pessoas vão para o cardiologista achando que tem problemas cardiológicos e descobrem que tudo aquilo é causado por ansiedade, síndrome do pânico, né? Então, são coisas que realmente precisam ser olhadas. Hoje em dia, o que os médicos às vezes chamam de doenças psíquicas, né? Que são as emocionais, elas influenciam na nossa parte fisiológica de forma muito severa. Pode falar, Má. Bom dia, meninas. Quero enfatizar essa questão da importância do que a gente declara, né? Que a Sá colocou aí no início. Então, por muito tempo, eu falava assim, eu não consigo dormir cedo, eu sou da noite, eu não consigo dormir cedo. E, gente, isso não é verdade. Então, hoje eu consigo, eu preciso, eu amo, né? 9 horas da noite ali, começar a desligar, cuidar da minha pele, cuidar dos meus dentes, arrumar, né? Deixar as luzes mais baixas, começar a desconectar do celular. Não é tarefa fácil, mas eu consigo sim. E aí, 10 horas, 10h30 no máximo, eu tô dormindo. E é maravilhoso esse novo hábito, faz muito bem para a saúde em todos os aspectos. Então, cuidado com aquilo que você fica declarando, trazendo para sua identidade. Então, eu sou ansiosa, sai para lá. Você não é, isso não é natural de você. Deus não te fez assim. Qualquer coisa disfuncional não é seu, não te pertence. Deus não te fez assim. A sua natureza, ela é perfeita, ela é abundante, ela é equilibrada, né? Então, a gente precisa realmente cuidar demais dos nossos pensamentos e daquilo que a gente declara sobre nós e sobre as situações. Exatamente. Então, para a gente finalizar, muito obrigada por todo mundo que contribuiu. É muito importante, viu, gente, que a gente viva isso e o que a Mara falou, né? Esse é o poder da comunidade. Olha como isso acontece e eu não percebia. É exatamente para isso que existe, né, a comunidade, porque sozinho, às vezes, a gente não vai enxergar mesmo e a gente precisa de pessoas, né? De um ambiente que nos traga isso. Então, eu quero deixar a reflexão assim, que todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer prosperar, mas nem todo mundo quer fazer algo para isso. Então, o primeiro passo é entrar em ação. Assim como a Mari falou, Deus nos fez perfeitos. Mas a gente precisa entrar em ação e fazer a nossa parte para que ele continue fazendo a dele. Para que ele continue fazendo tudo aquilo que ele tem para a nossa vida. Então, quem já viu aquele meme que fala lá, quem quer uma vida nova? Tipo, uma fila enorme, né? Quem quer fazer alguma coisa para isso? Não tem ninguém na fila. Então, que a gente seja a pessoa que está lá na fila, que quer. Vamos encher aquela fila lá do meme que está sempre vazia, de quem quer fazer algo para isso. Esse é o nosso papel aqui, fazer a nossa parte, entrar em ação. Então, vamos fazer a nossa foto, porque agora a gente tem devocional, uma palavra incrível para o nosso coração. Quem quiser e puder, abra a câmera, sorria. Vamos lá, sem ansiedade, hein? Foi? Foi! Deixa eu só ter certeza aqui. Foi! Meninas, gratidão. Que a quarta-feira de vocês seja incrível, abençoada e focada, hein? Depois quero saber aí quem que melhorou esse sintoma de ansiedade. Quero vocês compartilhando lá no grupo. Beijo, fiquem com Deus.